Muitas pessoas nos dizem que não têm medo da morte, principalmente depois de conhecer o Espiritismo com a sua mensagem imortalista da vida. Mas temem como vão se encontrar no mundo espiritual depois da morte. Ou seja, temer a morte em si, dizem que não temem, mas tremem de receio em relação a: mas como será que eu estarei no depois da morte? O que me aguarda nesse depois da morte? Serei feliz ou serei um espírito sofredor? E aí então essas pessoas acabam criando uma barreira em relação ao tema morte. José Herculano do Pires, grande filósofo, educador e escritor espírita, possui uma obra interessantíssima e muito importante sobre esse tema, que ele intitulou Educação para a Morte. E esse é o convite que nós temos com o Espiritismo: nos educar para morrer. Porque a morte é a única fatalidade da existência humana. Querendo ou não querendo, um dia nós vamos morrer. Isso é fatal. Como diz o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, querendo ou não querendo, a morte continua batendo ponto diariamente no cemitério. E é uma verdade. A morte ceifa as vidas e faz o nosso retorno ao mundo espiritual. Agora, o que vai nos acontecer nesse retorno, nessa volta à nossa realidade espiritual, depende do que estamos fazendo aqui na Terra. Como estamos aproveitando esta nossa encarnação. E nós estamos encarnados para realizar o grande aprendizado do amai-vos uns aos outros, ensinado por Jesus. E a bandeira do Espiritismo, é sempre bom lembrarmos, é: fora da caridade não há salvação. Caridade não é apenas do ponto de vista material, de distribuição de bens materiais, mas há a caridade moral. Você utiliza as redes sociais para levantar o ânimo das pessoas, dar esperança, para orientar espiritualmente? Isso é caridade. Então, se estamos preocupados com aquilo que nos espera o depois da morte, deixemos essa preocupação de lado, porque ela depende exclusivamente do que estamos fazendo aqui. Ah, mas eu sou muito apego, não aos bens materiais, não às coisas. Ah, mas eu sou muito apego aos meus familiares. Isso, obviamente, é um complicador. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita a fazer também esse desprendimento, a orarmos pelos que já partiram, a orarmos pelos que ficaram, e sabendo que quando morrermos, mas quem disse que nós morremos? Quando nós desencarnamos, nós poderemos continuar junto aos nossos entes queridos. Eles que vão continuar a sua vida aqui na Terra e nós que vamos continuar a vida do mundo espiritual. Mas há uma interação constante entre essas duas dimensões da vida e estaremos sempre ligados pelo amor, porque é o amor que vive em todo o universo, porque Deus é amor. Então, tratemos de acabar com esse medo da morte, com esse temor, utilizando a nossa existência humana plenamente no campo do bem, da caridade, do amor ao próximo, melhorando-nos moralmente para retornarmos ao mundo espiritual melhor. É isso o que nós temos que fazer.